Bom dia, minha querida aluna ou querido aluno. Neste vídeo vou finalizar a explicação sobre movimento uniformemente variado, iniciando a explicação e aplicações genéricas sobre a equação de Torricelli. Evangelista Torricelli foi um físico italiano que viveu no século XVI e desenvolveu vários conhecimentos nas áreas de hidráulica e matemática, mas contribuiu também nas áreas de ótica, astronomia, engenharia e arquitetura. Sua experiência mais popular é o tubo de Torricelli, ou mais conhecido como barômetro, que serve para medir a pressão atmosférica. Foi com esse tubo que ele pela primeira vez fez o vácuo, e junto a outros cientistas da época, como Galileu e Pascal, resolveram problemas relacionados às bombas hidráulicas. Na descrição deste vídeo tem uma animação que fala sobre essa bomba. Por ter descoberto o vácuo, a pressão gerada pelo vácuo tem como unidade o torr, muito utilizado na área de engenharia. Alguns conhecimentos atrelados a Torricelli vamos estudar no decorrer do curso de Física no ensino médio, mas vamos voltar ao movimento uniformemente variado. Torricelli desenvolveu uma expressão matemática para movimentos uniformemente variados, que não fosse necessário conhecer o valor do tempo, bastando apenas conhecer o valor da aceleração e do deslocamento para calcular o valor da velocidade em qualquer posição do móvel. Para isso, ele utilizou as duas equações do μv para a velocidade, v igual a v0 mais a vezes t, e para a posição, s igual a s0 mais v0 vezes t, mais a sobre 2 vezes t ao quadrado. Uniu as duas e obteve essa expressão conhecida como a equação de Torricelli. Para obter essa equação, Torricelli isolou o tempo na equação da velocidade, passando o v0 para a esquerda com o sinal oposto, e em seguida a aceleração, dividindo a expressão à esquerda, ficando t igual a v menos v0 sobre a. Essa expressão do tempo foi substituída na equação da posição. Passando a posição inicial para a esquerda, temos s menos s0 igual a v0 vezes t mais a sobre 2 vezes t ao quadrado. Como s menos s0 é o deslocamento ΔS, a equação fica assim: ΔS igual a v0 vezes t mais a sobre 2 vezes t ao quadrado. Substituindo a expressão do tempo no lugar de t nessa equação, a equação fica ΔS igual a v0 vezes v menos v0 sobre a, mais a sobre 2 vezes v menos v0 sobre a ao quadrado. Vou resolver a multiplicação e a potência. v0 multiplica com v e menos v0 dentro dos parênteses, e v menos v0 é elevado ao quadrado junto com a. v menos v0 ao quadrado é o produto da diferença, que resulta em v ao quadrado, menos 2 vezes v vezes v0 mais v0 ao quadrado. Além disso, a também é elevada ao quadrado, ficando a ao quadrado. Na segunda parcela do segundo membro, vou simplificar o a com o a ao quadrado do denominador, ficando 1 em cima e apenas a no denominador. Vou multiplicar todas as parcelas da equação por 2 e a expressão fica assim. Agora, vou multiplicar todas as parcelas por a, ficando a expressão dessa forma. Na primeira parcela do segundo membro, vou simplificar a com a do denominador, ficando a expressão desta forma. Agora, na primeira parcela do segundo membro, vamos resolver o produto multiplicando 2 com os valores dentro dos parênteses. Resolvendo a expressão com as parcelas, temos menos 2v0 ao quadrado com mais v0 ao quadrado, que resulta em menos v0 ao quadrado. Em seguida, eu vou resolver o 2 vezes v vezes v0 com o menos 2 vezes v vezes v0. E como é um valor igual ao outro e estão subtraindo, o resultado é zero. Nossa expressão fica, então, 2 vezes a vezes ΔS igual a v quadrado menos v0 ao quadrado. Passando o menos v0 ao quadrado para o primeiro membro, ele fica positivo, ficando v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS igual a v ao quadrado. Mudando os membros de lado, temos enfim a equação de Torricelli. Apesar de ter apresentado essa demonstração, não é necessário que você memorize isso, pois esse não é o objetivo. Esses passos são só importantes para que você perceba que todas as equações são interligadas, pois uma acaba gerando a outra. Assim, quando você compreender essas interrelações, não haverá necessidade de memorizar fórmulas, mesmo porque o importante aqui é compreender o que causa esses movimentos. Bom, observe que essa equação não tem a variável tempo, então com ela podemos encontrar a velocidade em qualquer deslocamento realizado pelo móvel. E ainda podemos encontrar a aceleração ou deslocamento usando essa equação. Vamos então a uma aplicação simples desse conceito.
Um atleta de corrida está se movendo por uma pista com velocidade constante e durante um determinado intervalo de tempo, ele desacelera com intensidade menos 2 metros por segundo ao quadrado, até parar 5 metros à frente. Qual o valor da velocidade que o atleta tinha antes de iniciar o movimento de frenagem? Vamos então imaginar a situação. Uma pessoa se movendo com velocidade constante e em um determinado ponto de sua trajetória, ele começa a diminuir a sua velocidade até parar 5 metros à frente. Observe que nesse caso não temos um intervalo de tempo, então podemos pensar que uma das formas para obter a velocidade inicial do movimento é usar a equação de Torricelli, já que temos a velocidade final, v igual a zero, a aceleração, menos 2 metros por segundo ao quadrado e o deslocamento do movimento uniformemente variado, que foi ΔS igual a 5 metros. Substituindo esses valores na equação de Torricelli, temos 0 igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes menos 2 vezes 5. Resolvendo a multiplicação, a expressão fica 0 igual a V0 ao quadrado menos 20. Passando o V0 ao quadrado para o primeiro membro, temos menos V0 ao quadrado igual a menos 20. E multiplicando ambos os membros por menos 1, temos a relação V0 ao quadrado igual a 20. Essa relação é resolvida pela raiz quadrada de ambos os membros, que fica V0 igual a mais ou menos raiz de 20. Resolvendo a raiz, temos que V0 é igual a mais ou menos 4,5 metros por segundo. A velocidade pode ter dois valores possíveis, um positivo e outro negativo, mas como saber qual é o sinal correto? Lembram que o sentido da aceleração e da velocidade determinam o tipo de movimento realizado pelo móvel? Assim, se o movimento é de desaceleração, então é um movimento retardado, e movimentos retardados têm aceleração e velocidade com sentidos opostos. Se a aceleração é menos 2 metros por segundo ao quadrado, ou seja, negativa, e o movimento foi retardado, então o sentido positivo da trajetória é igual ao sentido do movimento. Logo, esse é um caso de movimento progressivo. Assim, só há uma possibilidade para a velocidade, que é ser positiva. Nesse caso, V0 é igual a mais 4,5 metros por segundo, ou simplesmente 4,5 metros por segundo. Vamos para a resolução de outro exemplo. Avalie a situação de um trem de carga de 150 metros que está parado num cruzamento da Avenida Portuária, em Santos. Assim que o fluxo de caminhões permitiu, ele iniciou o movimento com o objetivo de ultrapassar totalmente esse cruzamento, cuja extensão é de 250 metros, e está sinalizado entre duas faixas brancas. Considere que no início do movimento, a frente do trem está sobre uma das faixas que limitam o cruzamento e a sua aceleração escalar e constante é de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Determine, letra A velocidade escalar do trem quando ele consegue ultrapassar completamente o cruzamento. Letra B. Qual o tempo necessário para que o trem conclua totalmente a ultrapassagem? Vamos visualizar essa situação. Um trem parte de uma posição em repouso até uma outra posição 150 metros à frente do fim do cruzamento. Nesse caso, temos que considerar o tamanho do trem de 150 metros, porque na questão é solicitada a velocidade quando o trem ultrapassa completamente o cruzamento. Assim, o deslocamento total do trem é de 400 metros. Outra coisa que precisamos observar nesse movimento é o sinal da velocidade que iremos calcular. Como nesse caso o movimento é acelerado, a velocidade terá o mesmo sentido da aceleração e, consequentemente, o mesmo sinal. Portanto, a velocidade que irei calcular será também positiva. Na letra A, é pedida a velocidade final após a ultrapassagem total do cruzamento. Como não nos é informado o tempo que levou o trem para ultrapassar, então podemos utilizar a equação de Torricelli. Primeiro vamos organizar as informações que teremos no problema. O deslocamento é 400 metros, a aceleração é 0,5 metros por segundo ao quadrado e a velocidade inicial é zero. Como vimos, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS. Substituindo os valores, temos v ao quadrado igual a zero mais 2 vezes 0,5 vezes 400. Resolvendo a multiplicação na expressão, temos que 2 vezes 0,5 vezes 400 é igual a 400. Então temos que v ao quadrado é igual a 400. Temos que v é igual a mais ou menos raiz de 400. Que resulta em v igual a mais ou menos 20 metros por segundo.
Como já sabemos, na análise inicial, a velocidade deve ser positiva, então a resposta é v igual a 20 metros por segundo. Na letra B é pedido o tempo final após o início do movimento. Para encontrar o tempo, podemos utilizar ambas as funções horárias da velocidade ou da posição. Vou utilizar o da velocidade, que é v igual a v0 mais a vezes t. Substituindo os valores que já conhecemos, temos 20 igual a 0 mais 0,5 vezes t. 0 mais 0,5 vezes t é 0,5t, então fica 20 igual a 0,5 vezes t. Mudando ambos de membros e dividindo ambos os membros por 0,5, temos t igual a 20 sobre 0,5, logo t igual a 40 segundos. E por hoje é só. Na descrição deste vídeo há uma atividade para vocês treinarem os conceitos sobre as equações de Torricelli. Na próxima aula descreverei uma atividade experimental para que vocês analisem um determinado movimento. Um forte abraço e até o próximo vídeo.